Salve galera, sejam bem-vindos ao Chance de Gol. E hoje, dia 12 de junho, vamos falar sobre o Campeonato Brasileiro da Série D, porque a bola já está rolando na 8ª rodada da competição. Vamos passar para vocês os resultados dos jogos realizados ontem, dia 11 de junho, falar sobre a tabela de classificação atualizada hoje e passar também os jogos que vão completar esta 8ª rodada do Brasileirão da Série D. Sempre lembrando que só aqui no Chance de Gol você sabe tudo sobre o Campeonato Brasileiro da Série A, Campeonato Brasileiro da Série B, Campeonato Brasileiro da Série C, Campeonato Brasileiro da Série D, Copa Libertadores da América, Copa Sul-Americana, Copa do Brasil, entre outras competições. Mas agora chega de delongas e vamos ao que realmente interessa. E ontem, terça-feira, dia 11 de junho, tivemos início desta 8ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série D. E no confronto entre Pouso Alegre e Santo André, tivemos um empate por 1-1. Também ontem, terça-feira, 11 de junho, o Altos bateu o Maranhão por 2-0. Após vermos os resultados parciais desta 8ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série D, vamos ver como ficou a tabela de classificação atualizada hoje. No grupo A, temos o Manauara com 19 pontos. Em segundo lugar, o Porto Velho com 15 pontos. Em terceiro, o Princesa com 11. Em quarto, o Trem com 11. Em 5, o Manaus também com 11 pontos. Em sexto lugar, o Rio Branco com 8 pontos. Em sétimo, o São Raimundo com 4 pontos. E em oitavo lugar, o Maitá, que não pontuou. No grupo A, todos os clubes fizeram apenas 7 jogos na competição. No grupo B, em primeiro lugar, o Maranhão com 8 pontos. Em segundo lugar, o Tocantinópolis com 13 pontos em 7 jogos. Em terceiro lugar, o Altos com 12 pontos em 8 jogos. Em quarto, o River com 11 pontos em 7 jogos. Em quinto, o Motoclube com 10 pontos em 7 jogos. Em sexto lugar, o Fluminense com 8 pontos em 7 jogos. Em sétimo lugar, o Cametá com 7 pontos em 7 jogos. E em oitavo lugar, o Águia de Marabá com 4 pontos em 7 jogos. No grupo C, em primeiro lugar, vem o 13 com 19 pontos. Em segundo lugar, o Santa Cruz com 12 pontos. Em terceiro, vem o América com 12 pontos. Em quarto, o Iguatu com 11 pontos. Em quinto, o Atlético do Ceará com 9 pontos. Em sexto, o Souza com 8 pontos. Em sétimo, o Maracanã com 5 pontos. E em oitavo lugar, o Potiguar com 3 pontos. Todos os clubes no grupo C realizaram 7 jogos. No grupo D, em primeiro lugar, vem o Itabaiana com 14 pontos. Em segundo lugar, o Asa com 12 pontos. Em terceiro lugar, o Retrô com 11 pontos. Em quarto lugar, vem a Jacuipense também com 11 pontos. Em quinto lugar, o CSE com 8 pontos. Em sexto lugar, vem o Petrolina com 8 pontos. Em sétimo lugar, o Juazeirense com 6 pontos. E em oitavo lugar, o Sergipe com 5 pontos. No grupo D, todos os clubes realizaram 7 jogos. No grupo E, em primeiro lugar, vem o Brasiliense com 16 pontos. Em segundo lugar, o Anápolis com 14 pontos. Em terceiro lugar, o Iporá com 11 pontos. Em quarto lugar, tem o Misto com 10 pontos. Em quinto lugar, o CRAC com 10 pontos. Em sexto lugar, o União Rondonópolis com 8 pontos. Em sétimo lugar, o Capital com 4 pontos. E em oitavo lugar, o Real com 1 ponto. No grupo E, todos os clubes fizeram 7 jogos. No grupo F, em primeiro lugar, vem o Itabuna com 15 pontos. Em segundo lugar, a Portuguesa com 13. Em terceiro, Nova Iguaçu com 12. Em quarto lugar, o Serra com 10 pontos. Em quinto lugar, o Democrata com 8 pontos. Em sexto lugar, o Real Noroeste com 7 pontos. Em sétimo lugar, o Ipatinga com 6 pontos. E em oitavo lugar, o Audax Rio com 2 pontos. No grupo F, todos os clubes realizaram 7 jogos. No grupo G, em primeiro lugar, vem a Inter de Limeira com 16 pontos em 7 jogos. Em segundo lugar, o Maringá com 16 pontos em 7 jogos. Em terceiro lugar, o Pouso Alegre com 9 pontos em 8 jogos. Em quarto lugar, o Água Santa com 9 pontos em 7 jogos. Em quinto, vem o Costa Rica com 8 pontos em 7 jogos. Em sexto lugar, vem o Santo André com 8 pontos em 8 jogos. Em sétimo lugar, o Patrocinense com 5 pontos em 7 jogos. E em oitavo lugar, o São José com 5 pontos em 7 jogos. No grupo H,
Temos em primeiro lugar o Concórdia com 11 pontos em 6 jogos. Em segundo lugar, o Cianorte com 8 pontos em 4 jogos. Em terceiro lugar, o Brasil de Pelotas com 7 pontos em 4 jogos. Em quarto lugar, vem o Barra com 6 pontos em 7 jogos. Em quinto lugar, o Hercílio Luz com 6 pontos em 6 jogos. Em sexto lugar, o Cascavel com 5 pontos em 7 jogos. Em sétimo lugar, o Avenida com 4 pontos em 3 jogos. E em oitavo lugar, o Novo Hamburgo com 3 pontos em 3 jogos. Após vermos a tabela de classificação atualizada hoje, dia 12 de junho, dia do amor, vamos ver os jogos que vão completar esta rodada do Campeonato Brasileiro da Série D. E dando continuidade aos jogos da oitava rodada do Campeonato Brasileiro da Série D, hoje, 12 de junho, às 15 horas, teremos Iporá e Brasiliense. No mesmo horário, Santa Cruz contra o Atlético. Também às 15 horas, Jacuipense e Retrô. No mesmo horário, Real contra o Craque. Já hoje, quarta-feira, 12 de junho, às 16 horas, o Manauara enfrenta o Trem. E às 19 horas, teremos River contra Motoclube. Também às 19 horas, teremos Avenida contra Concórdia e no mesmo horário, o Real Noroeste contra o Nova Iguaçu. Continuando com os jogos desta quarta-feira, 12 de junho, às 19 horas, teremos Cianorte contra o Barra. No mesmo horário, Petrolina enfrenta o CSE. No mesmo horário, teremos Iguatu contra o América. Já às 19h30, o Inter de Limeira enfrenta o Maringá. Também às 19h30 teremos Ipatinga contra o Audax Rio. Já às 20 horas, o Hercílio Luz enfrenta o Novo Hamburgo. E no mesmo horário teremos o Capital contra o Misto. Também às 20 horas, o Águia de Marabá enfrenta o Tocantinópolis. Também hoje, dia 12 de junho, às 20 horas, o Costa Rica enfrenta o Água Santa. No mesmo horário, o Asa enfrenta o Itabaiana, Também às 20 horas teremos São José contra o Patrocinense. No mesmo horário, o confronto é entre Cascavel e Brasil de Pelotas. Também hoje às 20 horas teremos o Souza contra o Maracanã. No mesmo horário, o Sergipe contra o Juazeirense. Também hoje, 12 de junho, às 20 horas, a Portuguesa enfrenta o Serra. E às 21 horas, o Rio Branco enfrenta o Manaus. Já amanhã, quinta-feira, dia 13 de junho, às 16h30, teremos União Rondonópolis contra o Anápolis. Já às 19 horas, o Itabuna enfrenta o Democrata. Também amanhã, 13 de junho, quinta-feira, às 19 horas, Princesa enfrenta o Humaitá. E no mesmo horário, teremos Fluminense e Cametá. Para encerrar os jogos desta rodada do Campeonato Brasileiro da Série D, teremos amanhã, 13 de junho, às 20 horas, o 13 enfrentando o Potiguar. E você, torcedor, fale para nós qual vai ser o resultado do seu time de coração nesta rodada do Campeonato Brasileiro da Série D. Deixe para nós aí nos comentários. Como vocês viram, o Campeonato Brasileiro da Série D está pegando fogo. Já começou com 2 jogões e os jogos que vão completar esta oitava rodada prometem. E para você não perder nenhum lance aqui do Chance de Gol, é muito fácil. Caso você ainda não for inscrito em nosso canal, se inscreva em nosso canal, ative o sino de notificações, deixe seu like, seus comentários e também compartilhe este vídeo com seus amigos. E amanhã estaremos de volta para falar tudo sobre o Brasileirão da Série D.